Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar de um tema muito importante: luto. Mesmo que esse tema não te afete diretamente neste seu momento de vida, aproveite esse vídeo porque é um assunto, é um tipo de sofrimento importante para todos nós nessa vida. Então vamos aprender a lidar melhor com isso, entender, o que seria realmente esse luto e quais as recomendações que existem no campo da psicologia para te auxiliar a passar por isso. Mas antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e aproveite também para ativar as notificações para você receber os vídeos, os conteúdos todas as quintas-feiras. Temas de saúde mental, autocuidado, muito de psicologia. Então vamos nessa, vamos juntos que o tema é bom. O que é o luto? O luto é um processo de adaptação, de construção de significado diante de uma perda significativa para uma pessoa. Essa perda, então, ela não se limita apenas à morte. Geralmente as pessoas associam, um luto associado à morte, mas é porque é um assunto, é uma perda muito mais intensa, digamos assim, muito mais assim no sentido de ser irreversível, mas existem outras situações que trazem um impacto significativo para as pessoas também, que a gente pode considerar também um processo de luto, porque a gente entender, uma adaptação, uma nova construção de significados. Então isso pode vir de diversas maneiras, a depender da nossa história de vida. Tudo que a gente passa por mudanças, por construções, de readaptações a estilos de vida, tudo que a gente cria vínculos com pessoas, com lugares, com objetos, com contextos de vida, às vezes um vínculo ali profissional também. E se há uma ruptura muito grande, uma perda ali, uma mudança, então isso causa, traz um impacto significativo para as pessoas e isso requer uma readaptação. Então, compreender que isso se amplia mais, a gente também passa a entender que ao longo da nossa vida, a gente está ali constantemente passando por vários lutos e várias ressignificações. Então, se a gente pensar até no sentido assim de fases da vida, uma criança que deixa ali de gostar das coisas de criança, passa por uma fase da adolescência, muda de escola, muda de cidade, muda de amigos. Depois, a fase adulta, É muito comum a gente ver hoje em dia também muitos jovens que têm assim uma dificuldade desse amadurecimento para ter uma vida adulta com mais responsabilidades, lidando com as próprias demandas. Então, isso também, se a gente for buscar entender profundamente, é uma dificuldade de adaptação, dessa mudança, desse afastamento de quem a gente já foi um dia para vir a ser de outra forma. Então, quando a gente fala nesse processo de adaptar a um novo estilo de vida, a um novo contexto, a gente também se reencontra, a gente vai se redescobrir, porque todas essas nossas experiências com as pessoas, com os lugares, com os nossos contextos, a gente vai criando uma identidade pessoal, A gente vai se encontrando. E aí, de repente, perder isso, pensa, A gente agora precisa se reencontrar, juntar as peças do que foi para entender, quem é esse novo eu. Então isso, tá vendo como, vocês estão vendo assim, como que é algo que é amplo? E quando a gente fala de um aspecto de uma morte, de se for um assunto assim, uma perda mais significativa com uma pessoa, um ente querido, também a gente precisa entender por essa perspectiva de uma adaptação, a gente se reencontrar, se redescobrir em quem nós somos após essa perda. Nesse assunto tem uma pergunta que me fazem bastante, que eu vejo as pessoas também se perguntando, Por que que umas pessoas sofrem mais do que outras quando estão passando por esse processo de luto? Vamos entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua identidade, as suas vivências, sua história de vida, e tudo isso influencia no quanto que ela vai ter respostas emocionais impactantes diante de uma dificuldade. Então vamos pensar, se ela passou por um contexto de vida
em que ao longo da vida dela ela teve que se ressignificar por várias vezes, né? Teve já algumas perdas. Tudo isso pode trazer para ela mais flexibilidade, né, em relação a como eu vou lidar com uma outra perda. Quem sou eu diante disso? Ela pode já começar a criar mais independência em relação a contextos, lugares, pessoas. Ou então pode ser algo tão intenso, né? A gente está falando de ser humano, assim, é difícil a gente trazer uma previsibilidade assim em relação a isso. Mas também pode ser uma pessoa que vê isso como algo tão intenso que já se sente mais fragilizada a lidar com essa situação. Então depende muito, a gente tem que fazer uma avaliação mais individual de cada caso. Mas também algumas outras coisas, já tem alguns estudos mostrando que também influenciam na maneira com que a pessoa lida com o luto. Se é uma pessoa mais flexível, flexível no sentido a mudanças mesmo, né? Porque existem pessoas que são mais rígidas, né? Que querem as coisas assim muito de um jeito, de um padrão muito definido, e outras pessoas que são mais flexíveis a lidar com as mudanças da vida. Como eu comentei com vocês, né? Qualquer tipo de mudança pode trazer uma resposta ali de uma adaptação que possa ser mais fácil ou mais difícil. Então, se a gente desenvolver mais esse lado da flexibilidade, aquela ideia assim de resiliência, né, que muitos dizem, como que isso se desenvolve é a maneira com que a pessoa compreende também a vida, as condições pessoais que ela tem de enfrentar as coisas, né, se ela tem uma boa autoestima, uma boa percepção de capacidade pessoal, né, para enfrentar os desafios da vida. Tudo isso influencia. Outras coisas também em relação à saúde mental. Se é uma pessoa que já tem alguma fragilidade em relação à saúde mental, né, já tem algum diagnóstico, algum transtorno, isso também pode influenciar mais nessa resposta mais intensa em relação ao luto. Então, essa história de vida, o contexto dela, o quanto que ela é flexível ou não. Um outro aspecto muito importante é a questão da rede de apoio. Se existe uma rede de apoio que ela se sinta ali amparada para lidar com as coisas, porque tudo bem, né? Eu comento assim sobre autoestima, sobre autocapacidade, é algo que a gente encontra em si, mas também precisamos uns dos outros. E perceber que existem pessoas por perto que a gente pode confiar, que a gente pode pedir um apoio, né, um suporte, isso traz uma condição mais fácil de lidar também com as perdas e o luto. A gente se readapta melhor, porque tem como ali ter uma facilidade nesse processo. Só que essa rede de apoio é muito bom que a gente consiga ser mais sensível a perceber o quanto que ela também apoia esse momento. Porque algumas redes de apoio são até assim mais prejudiciais do que se a pessoa estivesse sozinha. Se for aquela pessoa que o tempo inteiro diz que ela não pode chorar, que a pessoa não pode sentir a perda, né, que fica ali criticando, que coloca a situação mais pesada, isso não auxilia. Então, passar pelo processo, entrando em contato consigo, com essa dor, com esse sentimento, é importante para a gente conseguir trazer essa readaptação, né, para a gente conseguir trazer um novo significado para isso. Então, a rede de apoio associada a essa aceitação do processo, né, como apenas uma referência ali de segurança, de apoio, para que isso aconteça, né, com as perdas e as fases da vida. E um outro aspecto também que é bastante relevante nos estudos sobre luto é o quanto que a pessoa ela tem uma capacidade assim de independência versus dependência. Pessoas que têm um vínculo muito intenso, muito forte com outras, com lugares, com essa coisa, tem a ver com a rigidez, né, que eu comentei, mas pessoas são mais dependentes tendem a sofrer mais com essas perdas, né? Então, transformar isso, vamos pensar assim, que ao longo da história de vida, uma família, uma criança que cresceu assim, sentindo segurança, sentindo apoio na família, mas que também comece a se abrir mais para o mundo, né? Ter mais coragem, mais ousadia de fazer as próprias coisas também, assim, nesse sentido de descobertas, de liberdade, né? Ela vai construindo mais segurança consigo, isso vai transformando, vai trazendo assim essa sensação, né,
também de segurança pessoal e menos dependência. Porque pessoas que passam muito tempo da vida com essa dependência, às vezes não só emocional, mas pode ser uma dependência financeira, né, uma dependência ali de um lugar mesmo, de coisas que a gente de alguma maneira está dependendo, isso traz também um peso maior para lidar com essas dificuldades de mudança. Então, todos esses fatores, todas essas circunstâncias, ela vai dizer se o processo vai ser mais fácil ou não. Mas também não significa que não vai ter assim, uma ausência de dor, né? Quando a gente fala dessas transformações da vida, isso é natural que haja um sofrimento, é natural que haja uma nova redescoberta das coisas e isso é doloroso. Então não significa que uma pessoa também que simplesmente ignorou esse processo de luto, vou seguir em frente, não quero olhar para essa perda, vou seguir minha vida, isso não significa que está sendo uma pessoa saudável, né? Porque passar pelo luto inclui que a gente passe por essa passar pela dor e se redescobrir de uma maneira mais forte. Você não precisa ser forte para passar por esse processo. Você vai construindo essa força, essa nova identidade à medida em que passa. Então, esse processo é importante, trazendo novas perspectivas da vida para você, para qualquer pessoa, né? Então, é algo para a gente ter essa sensibilidade também de perceber a importância desses momentos para a gente também trazer novas perspectivas de vida e de si mesmo. Algumas pessoas também me perguntam a respeito do luto infantil. Não é uma área que eu me debruço a estudar, né? Eu atendo pessoas que são mais velhas ali, pelo menos a partir dos 16 anos, mas o que eu compreendo também, o que eu já tive de estudo e de acesso também a algumas crianças, é que é um processo que você pode trazer de uma forma mais natural, de uma forma trazendo até um lado assim mais lúdico, mas é explicando os ciclos da vida. E isso também vale para qualquer tipo de perda. Entender que a gente pode trazer exemplos da natureza, das plantas, dos animais, de pessoas, né? Que existe um ciclo em que tem esses momentos de crescimento, de desenvolvimento, e tem momentos mais de perdas, né? Então, as plantas têm ali a sementinha que cresce e que depois a planta também pode morrer, os animais, e assim trazer novas perspectivas da criança, também trazer a sua própria compreensão. A gente não precisa levar nada muito pronto para ela, foi assim, 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 mas é ela ter a sua própria interpretação da situação. Então as perguntas podem guiar essa criança. E aí, o que você acha então que pode ter acontecido? Né? Trazer às vezes uma dinâmica de desenhos, você vai desenhar, vamos fazer aqui um desenho do seu animalzinho que morreu, né? O que será que agora ele está vivendo? Como é que ele está? Né? Trazer um significado para isso. É algo que pode fortalecer essa criança a ver que ela superou, assim, que ela entendeu esse processo, né? E tudo bem, né? Faz parte da vida. E ela se sente mais forte, né? Se sente mais que galgou assim uma nova compreensão a respeito das coisas. Mas a depender da intensidade desse sofrimento também, é importante que você busque um acompanhamento profissional, né? Você pode aí ter muitos psicólogos infantis que acompanham melhor, né, essa criança até ela ter um pouco mais de segurança, porque às vezes é uma perda intensa que ela não consegue falar a respeito, que isso às vezes leva para outras áreas da vida. Então, se você perceber, né, que está começando a entrar aí por outras demandas escolares, familiares, já é um momento de buscar esse auxílio. Então, eu quis fazer esse parênteses aqui nesse aspecto do luto infantil, porque, né, é algo que também, como eu comentei, as pessoas têm esse questionamento, essa busca. Mas voltando para um lado, né, do luto mais adulto, né, a gente lidar com essa perspectiva das perdas. Quando procurar ajuda? Quando que esse momento assim, poxa, realmente agora eu acho que é hora? Vamos pensar o seguinte, não há um tempo específico que você vai definir, pronto, agora já deu o prazo, eu preciso procurar ajuda. Ou então assim, tá muito cedo, acho que eu ainda tenho que lidar com isso, não vou procurar um auxílio. Cuidado, né? Você pode se beneficiar em qualquer momento se você buscar um auxílio profissional também.
Se for mais recente, se for por mais tempo, às vezes anos depois, pode sim ser um assunto para você trabalhar, né? Para você buscar essa compreensão, essa ressignificação. Porque como eu falei, que esse processo de uma readaptação a a uma nova identidade pessoal, um novo contexto de vida, isso é algo que a gente pode buscar maneiras também de ficarem mais assentadas, digamos assim, na nossa compreensão. Então isso pode vir em qualquer momento, mas principalmente pense o seguinte: se você está há mais de 3 meses incapaz de fazer qualquer coisa da sua vida, dar continuidade, né, ao processo natural de vida, de trabalho, de relações, se há muita dor, muito sofrimento intenso a ponto de você não conseguir se alimentar direito, não conseguir mais fazer as coisas das quais você já gostava antes, não conseguir dormir, pensa, 3 meses vivendo essa dor de maneira muito intensa, de maneira a paralisar a sua vida. Na psicologia, a gente até usa às vezes o termo de cristalizar. Então, uma vida cristalizada, parada nesse momento, é algo que não é saudável. A gente já coloca ali um sinalzinho de alerta para procurar um auxílio, porque isso pode estar sendo já assim muito mais intenso do que precisaria. De novo, depende muito assim do seu estilo de vida, da sua história, do seu contexto. Eu não quero trazer uma medida de sofrimento, mas é algo que a gente já chama mais atenção, porque lidar com o processo de luto requer também um movimento de vida, né? A gente vai se redescobrindo, se readaptando à medida que tem novas relações, novas visões de vida, novas vivências, para também lidar com essa nova perspectiva de quem se é depois dessa perda, né? Então requer, né, mais esse lado assim aberto dessas redescobertas, mas também não significa que vai ser algo constante. O processo de luto, ele oscila muito. Não significa que se você tá bem um dia, no outro dia você não possa sentir assim uma tristeza, vontade de chorar e chorar de fato, né? Então é algo que você também pode compreender mais, né? Aceitar no sentido de se acolher para esses momentos, né? Pode ser que um dia você sinta mais essa fragilidade e tá tudo bem, né? Isso faz parte também. E lembre-se do que eu comentei, né? A dor não diminui, você que vai se tornar mais forte para lidar com essa dor, com essa saudade, com essa perda. Então, se dê essa oportunidade também de encontrar em si maneiras de se fortalecer. E a gente se fortalece pelo movimento. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, uma pessoa que faz atividade física, quanto mais peso ela pega, mais forte ela fica. Não significa que você vá se matar de pegar peso com essa busca, mas é só para você saber que é uma dor que é para te trazer um crescimento também, a gente poder aproveitar nesse sentido. Então, como um processo, né, de você se fortalecer, você não precisa querer assim de um lado preventivo. Como que eu faço para me tornar mais forte para lidar com uma perda que ainda nem aconteceu? Gente, não pense dessa forma, sabe? Eu vejo isso muito em alguns casos, de alguns pacientes que são muito ansiosos, muito dependentes de alguém. Aí começa, já trouxe isso como uma demanda, né? Eu não consigo pensar nos meus pais indo embora porque eu já me acabo de chorar. Só de imaginar que eles podem morrer eu já me sinto muito mal. Então, a gente não precisa ir por esse lado de querer se antecipar a uma perda. Vamos vivenciar, né? Então eu sempre trago essa perspectiva do presente, né? Do que a gente vive agora que faz a vida valer a pena, que faz as relações serem significativas, essa construção de uma memória, né? Que isso é o que vai ficar. Inclusive, quero até deixar como uma recomendação, vou deixar aqui na descrição algumas recomendações para vocês. Mas essa específica, né, de um filme que eu acho que você já deve ter assistido, ele é bem famoso, que é Viva, a Vida é uma Festa. É um filme de animação, né, que traz uma perspectiva, assim, diferente de lidar com as perdas. E lá no México, né, essa cultura latina traz uma perspectiva mais festiva em relação à morte, porque é um momento em que eles vão resgatar as lembranças dos entes queridos, dos familiares.
Então, enquanto essa lembrança, enquanto essas vivências estiverem presentes, então eles se sentem que o familiar está junto, né? E mostra isso de umas perspectivas muito bonitas, inclusive. Então, trazendo essa ideia de que o que fica são as nossas memórias, as nossas relações, os sentimentos que a gente cria, né, com as pessoas e os nossos aprendizados em relação a quem nós somos em cada relação. Então, muito interessante, muito bonito da gente poder aproveitar o que existe ainda nesse momento presente, das nossas relações, das nossas vivências. Então agora eu quero trazer algumas recomendações para a gente terminar esse vídeo assim com algumas soluções mais possíveis, também mais práticas para você. Inclusive assim, só para trazer essa noção de que não é como uma fórmula mágica, né? De forma alguma, assim, não quero trazer como se fosse uma receita, mas é você trazer uma compreensão de que simplesmente muitas pessoas falam, deixe o tempo passar e o tempo cura. Tudo bem, o processo do tempo traz novas perspectivas de vida, mas o que importa é o que você faz enquanto esse tempo passa, né? Não é simplesmente deixar aleatoriamente. Então, como que você faz para curar essa ferida? Então, como você dá atenção? Como é que você traz esse cuidado para você cicatrizar essa ferida na sua vida? Então, o que você vai fazer com esse processo é o que faz grande diferença para lidar melhor com essas perdas. Então, lembre-se que é um processo, né? Não é algo estável, constante, mas são cuidados diários. E o quanto que você está atento, né? Ou outras pessoas para você recomendar também, a trazer esse zelo por si. Inclusive, já uma outra recomendação, essa ideia da rede de apoio, de estar com pessoas que te amam, que te valorizam, né, pessoas que te querem bem. Isso também traz um conforto, traz uma perspectiva boa de si mesmo, e sabendo escolher também quem realmente é essa rede de apoio para você. Busque, né, esteja em contato. Buscar, às vezes, um auxílio profissional, como eu comentei mais cedo com vocês, para trazer esse aperfeiçoamento, talvez, assim, de cuidados com essa ressignificação, né, esse entendimento melhor também de si, desenvolver novas habilidades. E de maneira mais específica, se for uma relação, uma perda com uma pessoa, tem um processo assim bonito de acontecer quando você entra em contato com o seu próprio sentimento em relação a essa pessoa. E isso pode ser feito a partir de uma escrita, né? Escreva uma carta para essa pessoa, escreva uma carta dizendo de como você se sente, de como que essa relação foi importante, das qualidades, né, de quem é essa pessoa, de como é que você vai fazer para deixar essa memória mais ativa, das boas lembranças, né, e dizer como que você vai, digamos assim, quase um contrato com essa pessoa de como que você vai seguir em frente. Porque se essa pessoa era importante para você, com certeza ela quer te ver bem, né? Então você mostrar o quanto que você vai se dedicar a isso também, como se fosse esse contrato com essa pessoa. Então é algo bonito de você fazer e ressignificar. E aí, como eu comentei, aqui na descrição eu vou deixar algumas recomendações de livros e alguns filmes que trabalham com essa temática, com essa perspectiva do luto. Filmes muito bonitos, livros também, para serem aproveitados não só quando estiver passando pelo processo, né? Trazer esse entendimento sobre essa parte da vida que faz parte. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, né? Se você sabe de alguém que esteja precisando também de ter essas reflexões, encaminhe esse vídeo, né? Deixe seus comentários aqui sobre esses assuntos, o que mexeu aí contigo, vamos conversar mais. E nos vemos no próximo vídeo, né? Toda quinta-feira temos vídeos aqui nesse canal. Então, espero você até o próximo vídeo.